E aí, pessoal, professor Carlos Vanício aqui, tá? Professor de língua portuguesa do médio do Sérgio Canindé, trazendo esse vídeo aqui sobre a 12ª atividade, tá? A última atividade para concluir a matéria de português, tá? E nós, nessa atividade, vamos falar sobre orações adverbiais. Já falamos na 10ª sobre as orações substantivas, falamos na 11ª sobre as orações adjetivas, e agora nós finalizamos os tipos de orações subordinadas com as adverbiais, tá ok? E as orações adverbiais são aquelas que se encaixam com a oração principal funcionando como adjunto adverbial. São introduzidas pelas conjunções subordinativas e classificadas de acordo com as circunstâncias que exprimem. Tá? Existe uma conjunção que traz uma circunstância, então essa oração adverbial vai ser classificada de acordo com essa circunstância. Vamos pegar o exemplo aqui. Ó. Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão. Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Que o irmão da Paula é estudiosa. E ela também é muito estudiosa, são iguais. Por isso que tanto quanto, né? Estudam, estudam da mesma forma, com a mesma intensidade. Então, se eu uso tanto quanto, que é uma conjunção comparativa, que eu estou usando aqui para comparar os dois, significa que essa é uma oração adverbial comparativa. Tá? Se eu uso uma conjunção que indica causa, eu vou dar o nome dessa oração de oração subordinada causal. E assim sucessivamente. De acordo com a circunstância, vai receber um nome. Tá? E nós vamos olhar a classificação dessas orações agora. Vamos lá. As orações adverbiais elas podem ser causais, consecutivas, condicionais, concessivas, conformativas, comparativas, final, temporal e proporcional. Tá? São 9 tipos. Vamos para a primeira. Tá? Eu acredito que ficou por último essa matéria, porque ela é bem extensa mesmo, tá? Mas quando você pega o ritmo, quando você pega o jeito, você vai ver que ela não é difícil, tá ok? A primeira é causal, tá? A oração adverbial causal, e ela indica a causa da ação expressa na oração principal. Aqui eu deixo também uma lista com as principais conjunções, ó. Se tem o porquê, se tem o visto que, uma vez que, o posto que, provavelmente vai ser uma oração causal. Então, por exemplo, a cidade foi alagada porque o rio transbordou. A cidade foi alagada porque o rio transbordou. A cidade foi alagada porque o rio transbordou por quê? Qual foi a causa qual foi a causa do alagamento da cidade? Porque o rio transbordou. Né? Se eu estou trazendo a causa do problema que foi colocado na oração principal, significa que a oração é uma oração adverbial causal. Tá? Vamos para a consecutiva. Se a causal indica uma causa, a consecutiva indica a consequência. Vamos lá. A casa custava tanto dinheiro que ela desistiu da compra. Repetindo, a casa custava tanto dinheiro que ela desistiu da compra. Por que ela desistiu da compra? Qual foi o motivo dela desistir da compra? Porque a casa custava muito dinheiro. Né? Então, a casa custava muito, em consequência, ela desistiu da compra. Ok? Então, significa que essa é uma oração adverbial consecutiva. Ok? E atenção, a consecutiva é a única que fica com conjunções separadas uma das outras. Tá? Vocês podem perceber isso. Se eu tenho tanto que, tal que, tão que, separado uma da outra, provavelmente indica que é consecutiva. Condicional, o nome já está dizendo, expressa uma condição. Tá? Se você estudar, você vai passar de ano. Se você estudar, você não vai tirar uma nota boa. É uma condição, basta você querer. Né? Aí o se mostra isso. Vamos, por exemplo, deixe um recado se você não me encontrar em casa. Tá? É uma condição. Se eu não estiver em casa, você deixa o recado. Se eu estiver, ótimo, você fala comigo mesmo. O se traz essa ideia de condição. Então, é uma oração condicional. Ok? Concessiva indica um fato contrário ao referido na oração principal.
as conjunções, ó, é o embora, a menos que, se bem que, ainda que. Vamos para o exemplo. Embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado, ocorreram vários imprevistos. Ó, a oração principal, ocorreram vários imprevistos. Embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado. Eu planejei tudo perfeitamente, porém, ocorreu um fato contrário, vários imprevistos. Entenderam? Então, aqui no caso, se tem o embora, é uma oração adverbial concessiva. Conformativa traz uma ideia de conformidade. Tudo ocorreu conforme estava previsto, como estava previsto, segundo estava previsto. Né? A conformativa traz essa ideia de conformidade. Foi isso mesmo que aconteceu e é isso. Tá? Oração adverbial conformativa. Comparativa traz uma ideia de comparação, como vocês viram no primeiro exemplo lá, né? Ele tem estudado como um obstinado estuda, como um louco. Ele tem estudado como um louco. Né? Eu estou comparando como ele tem estudado e parecido com um louco. Né? Então, tem o como, tem o do que, comparativa. Tá ok? Final, exprime a intenção, o objetivo do que se declara na oração principal. Sentei-me na primeira fila a fim de que pudesse ouvir melhor. Eu queria ouvir melhor, por isso que eu sentei na primeira fila. Né? A minha intenção foi essa. Eu fui para a primeira fila a fim de. Eu estou estudando muito para terminar para terminar o ensino médio. Estou estudando muito para que eu possa terminar o ensino médio. Ó, é a finalidade, tá? É o objetivo, ok? Temporal vai demarcar algo no tempo, um espaço no tempo. Eu me sinto segura assim que fecho a porta da minha casa. Eu me sinto segura quando eu fecho a porta da minha casa. Quando eu fecho, eu me sinto segura. Ó, esse quando traz uma ideia de na hora que eu fecho, no momento que eu fecho, no período de tempo que eu fecho. Por isso que ela é temporal. Tá? Proporcional expressa uma ideia de proporcionalidade relativamente ao fato referido na oração principal. À medida que o tempo passa, estamos mais distante. À proporção que o tempo passa, estamos mais distante. Ó, traz essa ideia de proporcionalidade. Tá ok? E é isso, pessoal. As orações adverbiais são muitas, né? São 9 tipos, porém não são difíceis de aprender. Tá? Então, deem uma olhada, deem uma lida, façam as atividades e qualquer dúvida, basta vocês entrarem em contato comigo, tá ok? É isso, espero que vocês tenham gostado dos vídeos e qualquer coisa, só me procurar. Muito obrigado!